paz mais uma vez, meus irmãos. Não se preocupe, daqui a pouco nós vamos acomodando aí e o ar vai chegar para todo mundo, né? A gente chega às vezes do sol quente, e acaba que o ar precisa de um tempinho para se ajustar aí, tá bom? Mas tem gente com frio, não é? Amém? Quem está com frio? Levanta a mão aí. Quem tem, olha, tem gente com frio. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, a partir do verso de número 26. Como os irmãos estão percebendo, a minha voz, relembrando aí a boa prática pentecostal, né? Sempre quando o cantor e o pregador pegavam o microfone, ele sempre dizia: orem pela minha garganta, eu estou enfermo. Mas é verdade, estou mesmo. Estou um pouco rouco ainda. Então, vou tentar ser bem controlado aqui, porque ainda tem hoje à noite para estar pregando com os irmãos. O sermão dessa manhã, eu não vou concluí-lo hoje pela manhã, não é? Propositalmente, eu vou concluí-lo hoje à noite. Então, eu quero convidar você que não vai estar conosco aqui de noite a assistir o encerramento desse sermão à noite. Posso ouvir um amém? Amém. Essa é a estratégia. Capítulo 10, verso de número 26. Quem contou diz amém. Amém. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz, e o que é dito a vocês ao pé do ouvido, proclamem nos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam. Vocês valem muito mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Amém? Deixa a Bíblia aberta do texto que nós fizemos essa leitura. O texto, são as orientações de Jesus para o primeiro momento de estágio dos discípulos. Durante o ministério público de Jesus, entenda ministério público o período que Jesus é batizado e começa a realizar os seus milagres. A partir desse momento até a crucificação, nós chamamos esse período de ministério público. É onde Jesus se revela para as pessoas. Durante todo o seu período de ministério público, Jesus, ele teve como missão principal a missão dada por Deus de aplacar a ira de Deus. Mas também, olhe para cá, desde que os diáconos resolvem os problemas das cadeiras. Mas também, uma das prerrogativas de Jesus era formar os discípulos. Ora, ele precisava que um grupo de discípulos estivessem prontos para que quando sua missão encerrasse e ele fosse levado ao céu, as pessoas dessem continuidade ao processo. As pessoas que ele treinou dessem continuidade à proclamação do Evangelho, para que outras pessoas pudessem também conhecer o Evangelho, a obra da redenção. Quem está me entendendo diz amém. Então, nesse processo de treinamento, você vai ver diversas vezes Jesus ensinando os discípulos, Mateus capítulo 6, o famoso Sermão da Montanha. Você vai ver Jesus ensinando os discípulos a orar, ensinando os discípulos a como realizar os milagres, a ensinar a fazer as coisas. E aqui, especificamente, é uma das fases finais do treinamento. Aqui, Lucas também registra esse ponto, e Lucas chama, a epígrafe desse texto no livro do Evangelho de Lucas é a missão dos 70. Aqui Jesus está enviando os discípulos às comunidades e às cidades aonde ele iria.
Antes dele chegar nessas cidades, porém, os discípulos deveriam lá chegar e falar tudo o que eles tinham que falar. Então Jesus separa os seus discípulos e os envia de 2 em 2 para chegar a essas comunidades. E aqui ele dá instruções, dá conselhos de como o discípulo deve se comportar, de como o discípulo deve ser. E aí nós entramos dentro de um significado em primeiro lugar. Antes de explorar especificamente esses conselhos que Jesus dá, nós precisamos incutir na nossa mente o que significa discípulo. Discípulo, literalmente, no sentido original da palavra, é um aprendiz, é um pupilo. É alguém que está aprendendo. É alguém que está buscando conhecimento ou ser semelhante a alguém. Então, o discípulo, olhe para cá, era um processo contínuo de aprendizado. O discípulo, ele sempre estava ao lado do seu mestre. Então, quando nós olhamos e voltamos à ideia do ministério público de Jesus, você vai ver durante os tempos que Jesus passou com seus discípulos, Jesus almoçando com os discípulos, tomando ceia com seus discípulos, viajando com seus discípulos, acampando com seus discípulos, e os discípulos a todo momento aprendendo na prática como ser como Jesus. Quem me entende diz amém. Só que isso é intrínseco. Isso não vai além de atividades religiosas. Isso vai além de atividades externas. O discípulo, ele começa a ser forjado a partir de dentro para fora, a partir da sua essência para fora. As suas convicções são reconfiguradas. Os seus valores são substituídos. A ideia central do Evangelho é uma mudança de essência na busca do discípulo buscar continuamente entronizar Deus na sua vida. Ele busca continuamente encaixar a sua vida na vontade de Deus. Então, o discípulo não é alguém que frequenta somente igreja. Os discípulos frequentam igreja, mas nem todos que frequentam a igreja são discípulos. Os discípulos estão nas igrejas, porque é impossível amar alguém e não querer ter relacionamento próximo com essa pessoa. Então os discípulos estão nas igrejas, os discípulos estão por aí, mas olhe para cá, algumas pessoas estão nas igrejas e não são discípulos, são frequentadores, porque embasam suas vidas e seus conceitos nas atividades religiosas e não na mudança da sua essência. Então o discípulo, ele é alguém chamado, não é um mero voluntário. Não é só você dizer que se voluntaria para ser discípulo e você será discípulo. Não é só você dizer, eu quero ser discípulo e você será um discípulo. Na verdade, o discípulo, ele é chamado por Cristo. Quando nós olhamos a dinâmica do Evangelho, nós vamos ver que todos os discípulos foram chamados por Jesus Cristo. João capítulo 15, no verso 16, Jesus, ele enfatiza o que eu estou dizendo aos irmãos, quando ele diz, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês para que vocês deem fruto e o fruto de vocês permaneça. Então a primeira dinâmica que precisamos entender é que o discípulo não é um mero voluntário, não é alguém que diz assim, eu quero ser. Pelo contrário, é alguém que a priori é chamado por Jesus. E esse processo de discipulado com Jesus começa. Pastor, então o senhor está dizendo que qualquer pessoa que se voluntariar pode não ser discípulo? Temos o exemplo, por exemplo, do jovem rico. O jovem rico, ele se voluntaria e ele vai até Jesus. E ele chega até Jesus e diz, mestre, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Olhe para cá, ele se voluntariou. Só que quando Jesus entrega para ele a dinâmica do que é ser um discípulo, o texto diz que ele vai embora, vai embora. Nós vamos ver, por exemplo, Simão, que se agrega junto ao colégio apostólico e tenta ser um discípulo e oferece dinheiro para receber o que os discípulos estão recebendo. E é duramente castigado por causa dessa conduta. Então, olhe para cá, discípulo não é alguém que simplesmente se oferece para seguir Jesus. Discípulo é alguém que é chamado por Jesus. Então, dentro desse processo,
os conselhos que Jesus dá aos seus discípulos, e eu entrarei aqui por conta do tempo em 2 conselhos, e à noite eu falarei sobre mais 3. Os conselhos que Jesus dá aos seus discípulos são conselhos pertinentes à vida discipular. São conselhos pertinentes à conduta de alguém que se propõe a seguir a Jesus. Porque no Evangelho de Lucas, Lucas diz que antes do chamado de qualquer uma dessas pessoas, Jesus sempre diz: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, se você é um discípulo, levante a mão e diga glória a Deus. Tem um bom... Recife vai ser abalada. Se com 12 o mundo foi transtornado, imagine com essa quantidade. O primeiro conselho que eu queria colocar, não em ordem cronológica, mas em ideia de importância, está no versículo 7 e versículo 8 do capítulo que nós lemos. Diz assim: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. O primeiro conselho que Jesus fala é a respeito de crescer para compartilhar o Evangelho. Esses discípulos aqui, eles não estão saindo, eles não chegam à companhia de Jesus num dia e estão saindo no outro. O discípulo não é alguém que é formado apenas rapidamente dentro de um processo escolar. O discípulo é semelhante, como foi pregado já no congresso da semana passada dos nossos jovens, é semelhante a uma árvore que precisa gerar raízes, que precisa crescer essas raízes, desenvolver essas raízes, para que só assim possa consolidar a fé e possa compartilhar a sua vida com a vida de outras pessoas. Olhe para cá, proclamação do Evangelho não é ensinar teorias, não é ensinar teologias. Proclamação do Evangelho é transmissão de vida, é transmitir para outra pessoa o amor que se sente a Deus. Discipular é ensinar a amar a Deus, e só se ensina a amar a Deus quem ama, e só se ensina os caminhos quem está nele, e só conhece e só pode se falar a respeito de Deus quem com ele convive. Então, primeiro conselho de Jesus: vão, preguem, mas essa pregação, ela não é aleatória, ela não é na terceira pessoa, essa pregação é embasada na conduta do testemunho de fé e da mudança de vida que esses discípulos desenvolveram em suas vidas. Eles deixaram seus barcos, eles deixaram suas famílias, eles deixaram emprego de alto escalão do Império Romano para seguir a Jesus e se comprometeram particularmente e pessoalmente com o Evangelho. Então, a premissa da proclamação do Evangelho é uma vida enraizada em Deus. Nós vamos ter muita gente com o microfone na mão. Você vai ver muitas pessoas nas repartições públicas falando a respeito de um Jesus superficial, de um Jesus sem raízes, de um Jesus modinha, de um Jesus que apenas está dentro da vaidade humana. Mas olhe para cá, quando você encontra-se com realmente um discípulo, ele está enraizado, ele está embasado, porque Jesus fez uma transformação completa em sua vida. Jesus reconfigurou o seu ser e ele tem raízes estabelecidas para poder multiplicar. Quando nós olhamos o histórico dos discípulos, nós vamos ver esse conselho de Jesus acontecendo. Os discípulos, eles eram turrões. Os discípulos constantemente geravam crises no ministério público de Jesus. Crises quando não puderam expulsar o demônio do menino, e Jesus teve que ir lá e resolver o problema. Crises de relacionamento entre eles: Senhor, quem é o mais importante? Crises de vaidade: Senhor, deixa com que meu filho sente um à direita e outro à esquerda. Os discípulos eram turrões, até quando no Getsemane Jesus é preso pelos soldados do sumo sacerdote. Olhe para cá, eles estão ali, um saca a espada, tenta matar o soldado, outro foge com medo. A Bíblia diz que
Todos fugiram com medo naquele dia no jardim do Getsêmani. Eles eram turrões, eles eram teimosos, eles eram medrosos, eles tinham capacidade limitada de aprender esses conceitos divinos de Cristo. Mas olhe para cá, o processo continuado de discipulado fez com que esses 12 homens, que outrora eram problemáticos, transformassem-se nas 12 colunas de Israel. Quando você vai ver no livro de Apocalipse, você vai ver a representatividade dos 12 discípulos representando as 12 portas, representando o colégio, a promessa neotestamentária, desculpe. Como é que homens saíram desse estágio e se tornaram referenciais? Como não citar Pedro, que sai lá do lago da Galileia, é chamado por Jesus e começa, olhe para cá, uma trajetória de altos e baixos com Jesus. Mestre, ainda que todos esses aí te abandonem, eu jamais te abandonarei. Volúvel. E Jesus diz na mesma hora, ainda hoje, antes que o galo cante, tu me negarás. E ele nega. Como não lembrar de Pedro? Na sua voluptuosidade, no sentido de não tentar entender o que estava acontecendo, quando usado pelo Espírito Santo, e é cheio do Espírito, e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e poucos momentos depois, esse mesmo Pedro é repreendido e diz, para trás de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus. Esse vai e vem, essa inconstância da vida de Pedro, olhe para cá, ela é rompida lá no Pentecoste, quando Deus derrama poder sobre sua vida, e ele se transforma num dos referenciais da igreja moderna. Ele sai de alguém ignorante, sem ciência e nenhuma conduta, ele se transforma num daqueles nas quais nós lemos as suas cartas e servem de doutrinamento para nós nos dias de hoje. Então, a vida do discípulo, ela não é uma vida de religiosidade. Não se consegue compartilhar aquilo que não se tem. Por isso, é preciso ter sede de conhecimento de Deus. É preciso ter sede de saber quem é Deus. É preciso ter sede de entender as coisas de Deus, os conceitos de Deus. Porque esses conceitos serão a âncora no dia da adversidade. Porque esses conceitos vão se transformar em convicções que ajudarão vocês a defenderem a fé de vocês nas faculdades, nos hospitais, na rua, onde quer que você esteja. É preciso ter raízes, porque os vendavais da vida virão impiedosamente. Se você não tiver raízes, a sua árvore tombará e as suas raízes ficarão expostas. Essa é a grande crise que enfrentamos no dia de hoje, falta de sede de Deus. E Deus está fazendo um movimento contrário, começando a partir dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Eles estão buscando, eles estão desesperadamente querendo não só o conhecimento de Deus, mas olhe para cá, experiências com Deus, experiência do batismo com o Espírito Santo, experiência de profecias, experiências pentecostais que nos fazem ter a etos que nós temos, a conduta que nós temos. Nós acreditamos que Deus ainda fala, nós acreditamos que Deus ainda cura. Nesse altar já subiram pessoas para testemunhar a cura de doenças incuráveis. Essas experiências precisam ser desejadas por nós. Não podemos apenas ser catedráticos, teóricos. Nós temos que mergulhar numa dimensão da fé, na dimensão do Espírito, na dimensão das experiências particulares com Deus. Quando os discípulos estão ali e quando de repente Jesus se transfigura, ali não é mera teologia, não há uma explicação lógica no sentido prático, mas ali há uma experiência fantástica, a ponto de Pedro dizer assim: Senhor, façamos cabanas aqui, vamos habitar aqui, porque é bom estar nesse lugar. As experiências com Deus produzem em nós mais vínculos com o relacionamento com o Senhor. Nós precisamos crescer em graça e em conhecimento. Busque experiências, deixe que falem, deixe que brinquem, deixe que zombem, mas desde o momento em que você busca Deus, não só no seu conhecimento, mas nas experiências, Deus visitará você nos seus momentos de oração, Deus estará com você nos momentos de adversidade, e quando a lógica faltar, a graça do Senhor te sustentará. Quando não houver razão, o sobrenatural acontecerá. E a nossa missão é essa, é aprender.
Porque quando amadurecemos, nós entendemos que a nossa missão é no decurso da nossa vida. A nossa missão não está na terceira pessoa, ou seja, não está no momento que eu vou realizar em algum momento, numa ação que eu vou realizar em algum momento. A minha ação é prática, é o meu dia a dia. No dia a dia nós aprendemos, olhe para cá, que uma vez enraizado, uma vez a coluna, o caule, o tronco pronto, a vida começa a frutificar. Nós começamos a frutificar. E essa frutificação não é no momento específico da semana, quando você faz evangelismo. E essa frutificação não é um dia na semana que você faz um sopão na cidade, ou você ajuda uma pessoa. Essa frutificação, ela é contínua, de tempo em tempo. Porque você está enraizado, lembra? Você está com um tronco bem firmado, lembra? As suas folhas estão bonitas, as pessoas olham para você e veem em você um filho de Deus, e veem em você uma filha de Deus. Mas o visual não é suficiente. Agora nós precisamos gerar frutos. E aqui vem dos maiores golpes que o diabo conseguiu aplicar na igreja contemporânea. É de achar que existem apenas os ministérios consagrados na igreja que têm responsabilidade de fazer as coisas. Quando falo ministérios consagrados, são pastores, presbíteros, evangelistas e missionários. Quando nós achamos que somente essas pessoas são capazes de fazer as coisas. Quando nós achamos que somente essas pessoas são especiais, consagradas por Deus, e nós, a grande massa, não faz absolutamente nada. Isso é um golpe que o diabo aplicou na igreja, porque Deus, olhe para cá, chamou todos para serem discípulos, com suas particularidades, com as suas peculiaridades. Você não precisa ser igual a mim para ser eficiente no reino. Você não precisa estar com o microfone na mão para ser eficiente no reino. Você é eficiente no reino com o seu sorriso. Você é eficiente no reino com a sua oração, com a sua intercessão, com o seu jeito de ser e com sua capacidade de impactar aonde você está. Por isso que o ministério leigo, como nós chamamos, foi deixado de lado. E as pessoas foram cada vez mais se tornando pessoas inférteis e apenas frequentadores de culto. Apenas pessoas que vão para a igreja no domingo e não conseguem se identificar como discípulo. Ei, olhe para cá, o discípulo é uma árvore frutífera. O Salmo 1 diz que ele está plantado junto ao ribeiro de águas e as suas folhas não murcham. No tempo certo ele dá fruto, porque a sua fonte é uma fonte de vida eterna. Nós nos frustramos na fé porque queremos ser igual a fulano, igual a Beltrano. Eu digo a você porque eu já pensei assim. Eu jamais serei um pregador, porque as minhas referências de pregadores são referências de pregadores que estavam muito acima do meu conceito. Mas Deus não queria que eu fosse igual a Beltrano. Deus não queria que eu não fosse igual a fulano. Deus queria me usar exatamente com as minhas características, com a minha personalidade e com as ferramentas que eu tenho. É Davi. Muitos estão aí como Davi na armadura de Saul. Você tem que sair da armadura de Saul, pegar aquilo que você tem habilidade para fazer e usar para a glória de Deus. Porque não há um ministério específico. Você é discípulo, se você é discípulo você frutifica. Você é o bom perfume de Jesus Cristo. Paulo em 2 Coríntios 2,15 ele diz: nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos, é impossível você chegar num lugar e sua presença não ser notada se você tem raízes, um tronco e uma copa florosa. Olhe para cá, você precisa frutificar, porque dentro das suas características, dentro das suas habilidades, dentro da pessoa que você é, Deus fará proezas e maravilhas. E esse é o conselho que ele diz. Se você notar, Jesus não está dizendo seja como isso, faça assim, fale isso. Jesus diz não. Jesus só diz entre, fale isso e saia, faça, comporte-se dessa maneira, porque Jesus estava ativando o que tinha melhor na vida de cada um. Jesus estava ativando, engatilhando o que tinha de melhor na vida de cada um. Talvez você não fale muitas palavras bonitas ou rebuscadas, mas o seu vocabulário é limitado. Pessoas chegarão a Cristo através daquilo que você falar. Poucas palavras impactarão a vida das pessoas que estão perto de você. Porque essa é a sua missão. Sua missão não é um emprego bom, sua missão não é um concurso público, sua missão não é uma casa boa. Ei, olhe para cá, tudo isso vai passar. De propósito, Deus colocou
a insatisfação nas coisas materiais na nossa vida. De propósito, Deus colocou isso no nosso coração, porque tudo que é feito pelo homem acaba. Tudo que é construído acaba. Você pode desejar uma casa no lugar que você desejou a vida inteira. Mas quando você estiver nessa casa, depois de um ano, ela já não será suficiente. Você pode desejar um emprego a vida inteira, um concurso público dos seus sonhos. Quando você tomar posse dele, em 2 anos, isso não será suficiente. Porque nós não fomos criados para isso. Porque isso não nos motiva. Porque isso não traz essência ao nosso coração. Mas saia um dia num grupo de pessoas, encha a sua mala, a mala do seu carro de comida, vá lá para a praça do diário, alimente aquelas pessoas e me diga qual é a sensação que você tem no seu retorno. Uma sensação de alegria, uma sensação de dever cumprido. Acompanhe uma pessoa presa na droga, numa depressão que estava prestes a cometer suicídio. Você acompanha aquela pessoa, você ora por aquela pessoa, você aconselha aquela pessoa entrega a vida a Jesus. Aquela pessoa que estava condenada à morte agora está sentada no banco, vai se batizar. E você teve a mão para que esse processo aqui pudesse ser cumprido. Não há alegria maior do que levar um pecador ao arrependimento. Deus nos chamou para marcar vidas. Se você marcou uma dessas vidas, você que está aqui nos visitando, veio para olhar para a vida dessas pessoas. Essas pessoas aqui jamais esquecerão de vocês. Você nunca morrerá, porque na consciência delas, você sempre estará vivo, porque você marcou a vida de pessoas. O nosso legado é viver a vida marcando outras vidas. E quando você olha para trás e vê o quanto que você já caminhou, você vai perceber que quanto você desperdiçou seu tempo, de quantas pessoas preciosas Deus colocou na sua vida, e você estava ocupado com outras coisas, e você não marcou essas vidas. Deus está chamando uma geração hoje aqui para dizer: vocês são um bom perfume de Cristo. Aonde vocês chegarem, vocês marcarão as vidas. Aonde vocês chegarem, as pessoas elas serão impactadas. E não importa o tempo que dure, e não importa o tempo que passe. Quando uma pessoa for testemunhar a respeito da sua vida, como ela mudou, o seu nome estará lá, porque você marcou a vida de uma pessoa. E esse é o nosso ponto. É um compartilhar progressivo. Não fique ansioso, não se afobe. Olha o que Jesus diz. Entre linhas, Jesus está dizendo: não fiquem ansiosos. Entre linhas, Jesus está dizendo: não se afobem. Cheguem lá, façam. Cheguem lá, digam. Mais adiante no texto, o Senhor vai dizer: conforme vocês abrirem a boca, o Espírito Santo os encherá. E o meu Pai lhes conduzirá ao que vocês devem dizer e o que vocês devem fazer. Não fique ansioso, não se afobe, seja você mesmo. Deixe que Deus encha a sua boca, deixe a graça de Deus fluir através da sua vida, e as vidas serão tocadas por você. Cresça, amadureça e compartilhe. Esse é o primeiro conselho que Jesus dá aos discípulos. Vão, entrem nas casas, vão, batam de porta em porta, digam: a paz esteja com vocês, e eles abrirão as portas para vocês. Não se afobem, compartilhem. De graça vocês receberam, de graça vocês irão entregar. Aleluia. Quem me entende aí diz glória a Deus. Quando eu era menino, nós tínhamos uma variação de uma planta chamada dente de leão. Nós tínhamos uma variação na nossa cidade. Era uma planta que ela é um pouco maior que eu. Na nossa região nós chamamos ela de rosaceira. Ela abre um bojo assim, cheio de sementes. Depois o bojo abre. E as sementes elas começam a voar.
Você vai chegar em lugares inóspitos, muitas vezes difíceis, e lá vai ter um pé de rosa-cera, porque as sementes voam. Nós, quando éramos crianças, corríamos atrás daqueles dentes de leão, aquela semente bonitinha, que parece um algodãozinho. Você já viu ela voando? Ela voa, e os meninos tudo abestalhados, a gente correndo atrás, tentando pegar aqueles negócios. O discípulo é assim, ele finca raízes, ele fortalece o tronco, ele cria uma copa, e ele começa a jogar as sementes como o dente de leão, para que as sementes cheguem em lugares que você nem imaginaria que um dia chegariam. O missionário Rui Barbosa Valim, gosto sempre de citá-lo, na última conversa que tive com ele, ficou bravo porque eu não fui pessoalmente falar com ele. Diz que o maior desejo é voltar aqui a Água Fria. Ele esteve aqui em Água Fria lá para 1980 e pouco, não era nem nascido. Eu era nascido já. Numa convenção aqui na igreja. E o missionário Rui Valim disse: eu queria Água Fria, eu queria Água Fria agora. Eu disse: mas missionário, você já esteve lá, o que é que o senhor quer tanto ver lá? Porque hoje o meu neto na fé está pregando lá. Eu não entendi esse negócio de neto na fé. Disse: como assim neto na fé? Porque eu fui para Mossoró, plantei a igreja em Mossoró, coloquei na responsabilidade do pastor Márcio, que virou seu pai na fé, que hoje você é um pastor. Então a igreja de Água Fria hoje tem pastor, porque eu fui para Mossoró. E eu quero ver a igreja como é que está. Ele não mentiu, ele falou a verdade. No encaminhamento de Deus, nas linhas cruzadas de Deus, alguém que um dia saiu da cidade e foi para uma cidade inóspita, jogou uma semente que vingou, plantou, e a semente caiu aqui nesse lugar. Ei, olhe para cá, você impactará tantas vidas, que você nem imaginará quantas vidas você impactou. Um discípulo é como esse dente de leão, ele nasce, cresce, solta as suas sementes para abençoar a terra. O segundo conselho que Jesus dá aos discípulos é: reconfigure seus valores. Versículo de número 28. A garganta está uma benção. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quando nós olhamos para esse texto, ele não é ameaçador, mas é um texto que nos obriga a transcender a visão. O que é transcender a visão? Ei, olhe para cá, Jesus faz isso conosco. A maioria de nós pecadores anda com aquelas duas tapas que se coloca no arreio do animal. A gente só olha para onde o diabo nos puxa. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele abre a nossa visão, ela transcende aquilo que nós achávamos que era o nosso limite. Quando Ele chega para Pedro, disse: não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens. O que é que Jesus está dizendo com isso? Transcendeu a visão de Pedro, além da Galileia. A Galileia era o mundo de Pedro, o lago era o mundo de Pedro, trabalhar à noite era o mundo de Pedro, levar peixe na manhã para a coletoria era o mundo de Pedro. Mas olhe para cá, Jesus diz: eu tenho algo muito maior para você. E Pedro começou a enxergar além da Galileia. Aleluia, diga glória a Deus, irmão. E aqui, todo momento, com os seus discípulos, Jesus está dizendo aos seus discípulos: Tiago, tire o olho daqui e coloque aqui. Tire o olho do horizontal, olhe para o vertical. Tire o olho das coisas da terra, olhe para as coisas de cima. Paulo escrevendo aos Colossenses também: se vocês nasceram de novo, se vocês são discípulos, Paulo diz: olhe para cima.
Jesus diz: quando as coisas estiverem ruins, quando as coisas começarem a preocupar, quando o fim dos dias começarem a chegar, o que é que Jesus diz no Evangelho de Lucas? Olhai para cima, a vossa redenção se aproxima. Em todo momento, Jesus quer transcender a sua visão do natural para o divino. Do natural para o divino. É esse conselho que ele está dando para os discípulos, que já falou depois, ou vai falar depois, em João capítulo 14. Desculpe, vai falar depois, em João 14. Quando ele começa a discorrer na ceia, a respeito de tudo que estava acontecendo, e os discípulos: não, mestre, o senhor não vai morrer, vou morrer, ao terceiro dia vou ressuscitar, não vou estar mais com vocês. E os discípulos entraram em parafuso. João 14 é Jesus trazendo conforto aos seus discípulos. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, não tenham medo, creiam em Deus, creia nas promessas de Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ei, ele está dizendo: o meu negócio não é aqui. O melhor não é aqui. Aqui é um estado transitório. Aqui é princípio de eternidade. Aqui é um estágio, é um trampolim para a eternidade. Jesus está dizendo: não olhe para aqui, olhe para cima. Não tema quem vai tirar o seu corpo. Tema depois quem pode jogar o corpo e a alma no inferno. Tire os seus olhos daqui e olhe para cima. Transcenda a sua visão. Transcenda daquilo que você está acostumado a ver. Olhe de uma perspectiva diferente. Ele está dizendo: inverta a lógica. Porque na lógica, as nossas prioridades, elas são prioridades humanas, de necessidades e carências humanas. Quais são suas preocupações hoje? Das 10 preocupações que você tem, eu vou ser bom para você, 9 são terrenas. Quantos de nós sentou durante essa semana e pensou na eternidade? Quantos de nós sentou e avaliou a conduta espiritual, e se acontecer hoje, o que vai ser de mim? E se cumprir o que Jesus diz na sua parábola: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que é que tu tens? O que é que você está preparado? As nossas demandas são terrenas. Nós entramos numa ciranda, na corrida do rato, e ficamos muitas vezes atribulados naquela corrida, sem perceber que existe algo além daquilo que a gente vive aqui. Jesus a todo momento com os seus discípulos: não tenham medo deles. Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, ele diz: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra, portanto vão. Jesus está dizendo: eu tenho controle de tudo. No capítulo 6 ele diz mais uma vez: não fique ansioso com o que você vai comer, não fique ansioso com o que você vai vestir, porque olhe para cá, a nossa visão está enraizada em coisas terrenas, nas contas que vamos pagar, nas coisas que vamos fazer, nos projetos que temos para realizar, no projeto a longo, médio e longo prazo. A nossa espiritualidade se tornou secundária. É isso que ele está dizendo aos discípulos: reconfigure seus valores, inverta a lógica. Tanto é que no capítulo 6, no verso 33, ele diz: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Inverta a lógica. Inverta a lógica. Eu sei que é difícil inverter a lógica, mas para ser discípulo é preciso inverter a lógica, porque o discípulo é uma ovelha no mundo de lobos. Jesus chama o discípulo para viver como ovelha no mundo de lobos. E como é que uma ovelha vai viver no mundo de lobos se ela não tem defesa natural, se ela não tem instinto de defesa, se ela precisa única e exclusivamente que alguém a defenda? Por isso que ele está dizendo: inverta a lógica, inverta isso, veja que a lógica é diferente. Por isso que João 14 ele diz: no céu há muitas moradas, ou seja, isso aqui é transitório. O seu carro é transitório, a sua casa é transitória, seus filhos são transitórios, eles vão crescer, vão casar e vão embora. Sua carreira é transitória, você vai se aposentar.
Todas as coisas desta vida são transitórias. Por isso que se você construir a sua felicidade nessas coisas, você está construindo sobre uma casa sem alicerce, porque quando vem a enxurrada leva e vai embora. Mas se você construir a sua casa sobre alicerce de eternidade, a água vai bater e você vai permanecer, porque você não tem medo da morte. A morte é uma passagem para a eternidade e foi para isso que Deus nos criou. Reconfigure seus valores, inverta a lógica. Quando você inverte a lógica, olhe para cá. Quando você inverte a lógica, os seus medos são eliminados. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Os seus medos, eles são eliminados. E medo não é ausência. Coragem não é ausência de medo. O corajoso tem medo. Você está me entendendo? Diga amém. O medo é um limitador natural da gente. O medo me fez estudar, feito um louco, para pregar aqui e não esquecer o que eu estou pregando. Foi o medo. Para quando parar vocês olhando para mim, dar aquele branco. O medo faz eu pensar 2 vezes viajar de avião. O medo faz eu nunca brincar no Mirabilândia. Eu nunca brinco ali, nunca. O medo faz eu não ir para lugares altos. O medo é um limitador. Mas o medo não pode me acorrentar. O medo tem que ser dominado por mim. E quando você inverte a lógica, olhe para cá, você sabe que Deus alimenta os pardais. Então amanhã o alimento vai estar lá na sua mesa. O problema é que a gente quer o alimento que a gente quer. E aí aquelas histórias, né? Tem os testemunhos aí que até funcionam, mano. Mas às vezes você vai para o baião de 2 e ovo mesmo. Às vezes você ora por uma Hilux, Deus dá uma pampa. Mas não deu? Posso ver um amém? Aí eu falando com um pastor colega, deixa eu abrir um parênteses, reconfigurando os valores. Cheguei para ele e disse: como é que está a vida? Essa casa financiada, carro financiado, pagando faculdade dos filhos. Está perdido esse. Está dando para nada. Mas meu amigo, veja dessa perspectiva. Você tem um carro, você tem uma casa, e seus filhos estão na faculdade. Estou certo ou estou errado? Como é que está a sua vida? Mas eu estou... Fala para os jovens agora. As dificuldades que vocês vivem hoje vão servir de piada para quando vocês estiverem grandes. Vocês confiam em mim? Não confiam. Jovens ansiosos. Eu contando uma vez que eu fui para a casa namorando ainda com a Eliane, com meu chinelinho havaiana, escondendo o pé direito que estava com prego. E o pior que a danado foi olhar justamente o pé. Tá com prego. Não sabe nem disfarçar para não constranger o namorado, né? Mano, se você vê alguma coisa, não constrange seu namorado, deixa lá. Isso foi agora. Peguei isso aqui no caminho, botei agora. Só tinha um calção. Aí, miseravelmente, ela dizia: você gosta desse calção, né? Já sabia. Aí hoje a gente senta na mesa, a gente ri. Você tem história assim? Se você não tem história assim, meu amigo, desculpe, você não foi feliz. Está assistindo o jogo, me lembrando quando a gente assistia jogo, a gente ficava assistindo o jogo olhando pela janela. Porque em casa a televisão não pegava no canal, aí eu ficava baixinho olhando pela janela para ver o jogo que estava acontecendo na casa do fulano. Se o fulano ficasse com raiva, eu fechava a janela. A vida vai ter dessas coisas. Mas hoje eu dou valor a cada coisa da minha vida, porque Deus me fez viver na adversidade.
E hoje eu entendo que no processo da vida, e eu vou encerrar, no processo da vida, não é o amargor dos seus olhos que vai mudar a situação, mas a mudança da perspectiva que Deus dá na sua visão. Inverta a lógica. Por isso Jesus diz, não tenha medo deles. Vai ter medo deles por quê? Se eu sou o dono da vida. Vai ter medo de não ter nada por quê? Se eu controlo as coisas. Não vai ter medo por quê? Eu tenho o controle da sua vida. Você está com medo hoje? Se o seu medo é, olha para cá, Deus está dizendo a você, não tenha medo, porque eu tenho o controle da vida. Eu tenho o controle das coisas, das situações, das circunstâncias. Eu tenho o controle. No mesmo texto ele diz, olha, um pardal não cai no chão se ele não permitir. E você vale muito mais. Por isso que ele está dizendo, busque o reino hoje. Ei, olhe para cá, viva o reino hoje. Sirva ao rei agora. Essa nova visão que Jesus está dando aos discípulos é uma armadura que protege você na travessia do campo de batalha. Você não vai ter vida fácil, ninguém vai ter vida fácil, você vai ser criticado. Ei, vocês estão se batizando hoje, vocês não estão entrando no mar de rosas. As promessas que as coisas ruins passaram, não, vocês vão ter adversidade, vão ter momentos de solidão, vão ficar sozinhos algumas vezes, vão chorar outras tantas, mas deixa eu dizer uma coisa a você, se você tiver essa couraça, você vai atravessar esse campo de batalha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, e a flecha não vai chegar em você. Porque já fui caluniado, já fui criticado, já fui perseguido, já tentaram violência contra nós, mas olhe para cá, abatidos, mas nunca vencidos. Mude sua visão. Mude a sua visão, você não é coitado. Mude sua visão, você não é miserável. Mude sua visão, você é filho de Deus, pecador, lavado e remido aos pés do Todo-Poderoso. No meio da crise, Ele vai estar com você. Na madrugada, Ele vai te acompanhar. Nos momentos de adversidade, Ele vai estar com você. O profeta Isaías diz, quando passares pelas águas, elas não vão te afogar. Quando você passar pelo fogo, a chama não vai arder em você. E à noite nós continuamos. Vale a pena ser discípulo. Todos os dias eu tento moldar a minha visão, a visão de Deus na minha vida. Eu tento me enxergar como Deus me vê, para que o processo de Deus na minha vida não pare mediante as ciladas de Satanás. Hoje é um dia como esse, um dia de crescimento. E esses 2 conselhos, eles vão te ajudar. Eles vão te encaminhar no processo. Mas não espere vida fácil.